No Antigo Egito, Cleópatra foi uma das rainhas mais poderosas e influentes. Mas onde fica seu túmulo? Muitos o procuraram, mas ele permanece um mistério. Durante décadas, os egiptólogos acreditaram ter mapeado com precisão a árvore genealógica de Cleópatra. Descendência grega, laços reais, nada de surpreendente. Mas uma nova análise sequencial de sua linhagem sanguínea desfez todas as teorias confiáveis, revelando origens que nenhum historiador jamais imaginou. Se Cleópatra não era quem pensávamos que ela era, então quem ela realmente era? E sobre o que mais estávamos enganados, acompanhe enquanto desvendamos a verdade sobre Cleópatra. Por que a linhagem de Cleópatra se tornou um dos mistérios mais controversos da história? A ascendência de Cleópatra não é apenas uma curiosidade histórica, mas um dos enigmas de identidade mais debatidos do mundo antigo. E a razão é simples, ela se encontra na encruzilhada da cultura da política do nacionalismo e dos debates modernos sobre raça. Todos querem reivindicar Cleópatra, mas quase ninguém consegue provar a versão em que acredita. Essa tensão é exatamente o motivo pelo qual sua linhagem permanece um campo de batalha emocional há mais de 2000 anos. Parte da controvérsia vem da época em que ela viveu. Cleópatra governou durante uma época de impérios em colapso, invasões romanas e intensa propaganda política. Todos os homens poderosos que se opuseram a ela, de Cícero a Otaviano, tinham um motivo para distorcer sua imagem. Descreviam-na como exótica, perigosa e estrangeira, usando sua identidade como arma muito antes de alguém tentar estudar sua ascendência de forma objetiva. Os ataques que sofreram moldaram a forma como as gerações posteriores a imaginaram. Outro motivo para o debate em curso é a simples falta de provas físicas. Ao contrário dos faraós anteriores, o túmulo de Cleópatra nunca foi encontrado. Seu corpo nunca foi encontrado. Nenhum cientista confirmou o DNA dela ou de seus familiares próximos. E sem restos mortais, toda discussão moderna se torna uma cadeia de suposições baseadas em registros incompletos. Depois há a questão da sua dinastia. Cleópatra pertencia aos Ptolomeus, uma casa governante que misturava a política grega com a cultura egípcia, mas mantinha hábitos familiares extremamente reservados. Eles praticavam casamentos entre si, com frequência eliminavam rivais e às vezes até mesmo apagavam parentes dos registros oficiais. Esse sigilo criou grandes lacunas genealógicas que ainda hoje intrigam os egiptólogos. Mas a principal razão pela qual sua linhagem permanece controversa é a interpretação moderna. No mundo atual, a identidade carrega um enorme peso cultural. As pessoas projetam suas próprias narrativas sobre Cleópatra. Algumas a destacam como uma rainha grega, outras como um ícone africano e outras como um símbolo do Egito multicultural. Essas interpretações dizem mais sobre a sociedade moderna do que sobre a própria Cleópatra. A verdadeira linhagem ptolomaica confirmada. Para entender a ascendência de Cleópatra, precisamos começar muito antes de seu nascimento. Sua linhagem não teve origem no Egito. Ela começou na Macedônia, terra natal de Alexandre o Grande, com um general chamado Ptolomeu I Sóter. Após a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., seu império se fragmentou e Ptolomeu assumiu o controle do Egito. A partir desse momento, os Ptolomeus governaram como monarcas gregos, vivendo em um mundo egípcio, e protegeram essa identidade com disciplina implacável. Os Ptolomeus eram famosos, até mesmo notórios, por sua dedicação em manter a linhagem grega macedônia. Em vez de casarem com membros da nobreza egípcia, casaram-se entre si. Irmão casou-se com irmã, primo casou-se com primo. O objetivo era simples: preservar a pureza de sua herança grega e sua legitimidade política como herdeiros de Alexandre. Não era algo romântico, era estratégia. Por quase 300 anos, esse padrão definiu a dinastia. Quando Cleópatra VII ascendeu ao trono, herdou uma linhagem moldada por gerações de casamentos mistos com gregos. Seu pai, Ptolomeu XII Auletes,
é bem documentado em registros históricos como um governante grego macedônio. Sua ascendência é clara, contínua e fortemente grega. Não há debate acadêmico sério sobre esse ponto. Sua linhagem está estabelecida. Mas os Ptolomeus não estavam isolados. Ao longo dos séculos interagiram com outras dinastias helenísticas originárias de regiões como a Pérsia e o Oriente Seleucida. Por meio de casamentos diplomáticos em gerações anteriores, muito antes de Cleópatra, uma pequena parcela de ascendência persa ou sogdiana provavelmente entrou na família. Mas novamente isso ainda estava dentro do vasto mundo de língua grega que se desenvolveu a partir do Império de Alexandre. A dinastia permaneceu culturalmente grega, de cima a baixo. Eles falavam grego no tribunal. Adoravam deuses gregos em privado. Escreveram leis gregas. Eles usavam o sistema educacional grego. Governaram o Egito, mas não se tornaram egípcios por ascendência. Essa é a base em que os egiptólogos confiam. Todas as fontes acadêmicas confiáveis concordam que Cleópatra era predominantemente de ascendência grega macedônia. Pelo menos 75 a 90% de sua ancestralidade pode ser comprovadamente atribuída a essa herança. Em outras palavras, a maior parte de sua linhagem não é um mistério. É uma das linhagens reais mais bem documentadas do mundo antigo. No entanto, essa clareza causa choque em muitas pessoas hoje em dia. Porque quando pensam em Cleópatra, imaginam uma rainha que pertencia completamente ao Egito, alguém moldada pelo Nilo, criada na tradição egípcia, ligada aos antigos faraós. Mas Cleópatra representava algo muito diferente. Ela era uma mulher grega que governou o Egito, mas não era egípcia de nascimento. O que a tornava extraordinária não era sua ascendência. Foi a forma como ela a utilizou. Ela foi a primeira governante ptolomaica a abraçar completamente a língua egípcia, os costumes egípcios e a imagem tradicional de um faraó nativo. Ela não se limitou a representar a identidade egípcia. Ela personificava isso politicamente. Ela entendia que para sobreviver precisava ser mais egípcia do que seus ancestrais jamais ousaram ser. Sua linhagem podia ser grega, mas seu poder vinha da maneira como ela combinava a herança grega com o simbolismo egípcio. Isso a tornou inesquecível e perigosa. Para Roma, ela não era simplesmente uma rainha estrangeira. Era uma governante capaz de unir duas civilizações. E essa combinação é exatamente o motivo pelo qual sua ancestralidade continua a fascinar o mundo. Porque Cleópatra não foi apenas a última faraó. Ela foi o último membro vivo de uma dinastia que conectou dois mundos. O desconhecido. As mães desaparecidas na linhagem de Cleópatra. Apesar de toda a certeza que temos sobre a ascendência grega de Cleópatra por parte de pai, há uma parte de sua linhagem que permanece um mistério permanente. As mulheres, a mãe, a avó e até a bisavó de Cleópatra são as peças que faltam e que alimentam especulações intermináveis há mais de um século. E isso não acontece por falta de pesquisa por parte dos historiadores. Isso se deve ao fato de o mundo ptolomaico tardio estar em colapso caótico e profundamente secreto. A maioria das pessoas presume que a mãe de Cleópatra era Cleópatra V Trifina, uma conhecida dama da realeza casada com Ptolomeu XII. É uma suposição razoável, mas não confirmada. Trifina desaparece dos registros históricos em um momento suspeito, e não está claro se ela morreu ou foi expulsa do palácio. Alguns estudiosos argumentam que ela pode ter sido a mãe da irmã mais velha de Cleópatra, Berenice IV, mas não da própria Cleópatra. Outros acreditam que Trifina deu à luz Cleópatra, mas não deixou registros porque a dinastia estava em meio a turbulências políticas. Isso nos leva a uma das maiores questões sobre a ancestralidade de Cleópatra. A mãe de Cleópatra era uma rainha documentada ou uma mulher desconhecida da elite egípcia. Ambas as possibilidades são plausíveis, e essa incerteza é a origem de todo o debate moderno. Se sua mãe era Cleópatra V,
Então Cleópatra VII era quase inteiramente de origem grega macedônia. Se sua mãe era uma nobre egípcia, então Cleópatra pode ter tido alguma ascendência egípcia nativa, embora os historiadores enfatizem que mesmo isso representaria uma pequena porcentagem de sua linhagem total. Mas o mistério não termina com sua mãe. A avó paterna de Cleópatra também é desconhecida. Ela pode ter sido uma amante grega. Ela pode ter tido origem mista mediterrânea ou do Oriente Próximo. Ela pode ter sido egípcia. Simplesmente não temos registros para confirmar sua identidade. Por que essas mulheres foram apagadas da história? A resposta reside na natureza violenta da política ptolomaica. O último século da dinastia foi marcado por suspeitas, assassinatos e lutas pelo poder entre irmãos. Os filhos de concubinas podiam se tornar rivais. Rainhas podiam ser destituídas, substituídas ou apagadas dos registros. Escribas reais frequentemente omitiam ou alteravam nomes para proteger a linhagem real ou para reescrever a legitimidade. Quando Cleópatra nasceu em 69 a.C., os arquivos reais já não eram mantidos adequadamente. Guerras, exílios e a interferência romana destruíram o sistema tradicional de registro. O palácio deixou de ser uma instituição estável. Era um campo de batalha político. É por isso que os historiadores modernos precisam trabalhar com fragmentos, inscrições, moedas, menções esparsas em textos gregos e relatos conflitantes de historiadores romanos que tinham seus próprios interesses. Nenhuma dessas fontes oferece um retrato completo das mulheres da família. Ninguém identifica com certeza a linhagem materna de Cleópatra, e essa ausência tem consequências. Todas as afirmações modernas sobre a verdadeira herança de Cleópatra, seja argumentando que ela era puramente grega, parcialmente egípcia, ou algo completamente diferente, derivam da interpretação desse mesmo registro faltante. Não se trata de DNA. Não se trata de descobertas secretas. Trata-se do silêncio nos arquivos. A verdade é esta: a ascendência materna de Cleópatra pode incluir sangue egípcio, sangue mediterrâneo, ou talvez seja inteiramente grega macedônia. Nada nos registros antigos refuta essas possibilidades. Mas nada confirma essas suposições. Essa incerteza não é uma falha da história, mas sim uma característica de sua dinastia. Uma dinastia que controlava informações, eliminava rivais e deixava para trás um enigma que nenhum historiador consegue desvendar completamente. O que realmente sabemos sobre a aparência e a cultura de Cleópatra? Cleópatra é uma das figuras mais visualmente reimaginadas da história. Filmes, pinturas e debates modernos frequentemente discutem sobre sua verdadeira aparência. Mas se nos concentrarmos apenas em evidências confiáveis, naquilo que podemos verificar uma imagem mais clara, começa a se formar mesmo sem sua múmia. A primeira e mais confiável fonte é a cunhagem de moedas. Cleópatra cunhou suas próprias moedas durante seu reinado. E diferentemente das representações artísticas posteriores, essas moedas eram ferramentas políticas. Elas tinham o propósito de demonstrar sua autoridade, não de exaltar sua beleza. As moedas retratam uma rainha com nariz forte, queixo definido e expressão determinada. Essas características correspondem ao estilo real helenístico típico, a mesma linguagem visual usada por seus ancestrais gregos. Sua imagem não foi concebida para seduzir, mas sim para projetar poder. A seguir, analisaremos as estátuas e bustos que lhe são atribuídos. Embora algumas sejam debatidas, várias possuem ligações plausíveis com sua época e estilo. Elas mostram uma mulher com traços gregos clássicos adornada com motivos da realeza egípcia. Uma mistura de identidades que se encaixa perfeitamente em sua estratégia política. Cleópatra tinha ascendência grega, mas compreendeu que governar o Egito exigia uma transformação simbólica. Suas vestimentas, coroa e imagem pública seguiam a tradição faraônica egípcia, embora seus traços faciais refletissem sua linhagem grega. Há também sua cultura, a parte de sua identidade, que conhecemos com absoluta certeza. Cleópatra
Era famosa por seu multilinguismo. Ela falava grego, egípcio e provavelmente latim, hebraico e aramaico. Foi a primeira governante ptolomaica a realmente aprender a língua egípcia, algo que até mesmo seus antecessores evitaram. Só isso já mudou a forma como os egípcios a viam. Ela não era uma governante estrangeira com aparência egípcia. Ela era uma rainha que assumiu plenamente o papel de uma faraó nativa. Sua educação era típica da elite da realeza grega: filosofia matemática, astronomia, medicina e retórica. Escritores da antiguidade, até mesmo seus inimigos, reconheciam sua genialidade, seu talento estratégico e sua capacidade de persuasão. Seu carisma provinha do intelecto, não da aparência. A propaganda romana, especialmente a de Otaviano, transformou-a posteriormente numa sedutora exótica para justificar a guerra que ele guerreou contra ela. Essa campanha distorceu sua imagem por séculos, transformando o gênio político num mito romântico. Mas nenhum historiador confiável baseia sua identidade em insultos romanos. Embora não possamos reconstruir suas feições exatas, as evidências apontam para uma rainha que se parecia com seus ancestrais greco-macedônios, tinha a postura de um faraó egípcio e governava com uma mente mais perspicaz do que qualquer retrato poderia capturar. A questão do DNA, o que os cientistas de fato sequenciaram. Poucos assuntos geram tanto entusiasmo online quanto a ideia do DNA de Cleópatra finalmente ser decodificado. Parece dramático uma rainha perdida trazida de volta à vida pela ciência. Em 1929, arqueólogos que escavavam em Éfeso descobriram um esqueleto feminino que acreditavam pertencer a Arsinoé, quarta irmã mais nova de Cleópatra e uma de suas rivais políticas. A identificação nunca foi confirmada, mas a possibilidade alimentou décadas de curiosidade. Mais tarde, em um documentário, tentaram analisar o crânio e afirmaram que suas características mostravam ascendência africana. Essa afirmação viralizou. Mas eis o que a ciência revelou posteriormente: o crânio não era de Arsinoé. Uma reanálise moderna trouxe duas conclusões principais. Os ossos pertenciam, na verdade, a uma criança de 11 a 14 anos. O contexto original do crânio e sua identificação baseavam-se em métodos ultrapassados e suposições não verificadas. Em outras palavras, a pista genética mais famosa, ligada à família de Cleópatra, desmoronou sob o devido escrutínio científico. Nenhum DNA daquele crânio pôde ser vinculado à sua linhagem porque o crânio não era dela nem de sua irmã. Foi apenas um caso em que o sensacionalismo superou as evidências. Apesar de décadas de buscas, o túmulo de Cleópatra nunca foi encontrado. Seu corpo nunca foi recuperado. Os corpos de seus pais nunca foram encontrados. Os restos mortais de seus filhos nunca foram confirmados. Sem um corpo físico não há DNA para sequenciar. Os egiptólogos são muito diretos sobre esse ponto. Não existe nenhum material científico que possa ser usado para reconstruir o perfil genético de Cleópatra. Qualquer alegação de sequenciamento de DNA a recém-adquirido diretamente de Cleópatra é um mito moderno. Esta é a realidade científica. Embora o DNA de Cleópatra ainda não tenha sido encontrado, geneticistas têm sequenciado múmias de diferentes períodos da história egípcia. Esses estudos examinam movimentos populacionais, padrões de ancestralidade e mudanças genéticas ao longo de milhares de anos. O mais conhecido desses estudos analisa múmias de Abusir el-Melek, datadas de 1380 a.C. a 425 d.C. Os resultados mostram que os egípcios do período tardio tinham fortes laços genéticos com o Mediterrâneo Oriental, o Levante e a Anatólia. A ancestralidade africana subsaariana aumentou no Egito após a era de Cleópatra, e não durante ela.
houve uma significativa miscigenação entre egípcios e outros povos mediterrâneos durante os períodos ptolomaico e romano. Quando esses resultados foram divulgados na internet, muitas pessoas presumiram erroneamente que essas múmias eram relacionadas a Cleópatra ou que as descobertas se aplicavam diretamente a ela. Mas não são. Nenhuma dessas múmias pertence à família real ptolomaica. Nenhuma foi retirada de Alexandria, onde sua dinastia governou. Nenhuma fornece um perfil genético de sua linhagem. Os estudos revelam a composição geral da população do Egito, não a ancestralidade pessoal de Cleópatra. Sempre que um novo estudo de DNA é publicado, os meios de comunicação se apropriam da notícia com afirmações exageradas. A linhagem de Cleópatra finalmente desvendada. Novo DNA reescreve a história egípcia. Cientistas descobrem ancestralidade surpreendente do último faraó. Mas essas manchetes interpretam mal a ciência. Elas pegam estudos populacionais amplos e os aplicam a uma figura histórica muito específica cujo DNA não possuímos. O resultado: confusão, debate e desinformação viral. Os cientistas não afirmam ter sequenciado o genoma de Cleópatra. Os historiadores não afirmam conhecer seu DNA. Os verdadeiros especialistas são muito mais cautelosos. Curiosamente, a ausência de seu DNA nos diz algo importante. Confirma que a dinastia ptolomaica protegia sua privacidade com zelo. Seus túmulos permanecem desaparecidos, ocultos ou destruídos. Nenhuma descoberta genética bombástica foi feita. Quaisquer alegações modernas de novo sequenciamento são exageradas. Então, quando as pessoas dizem que a linhagem de Cleópatra foi desvendada ou reescrita, a verdade é muito mais simples. A ciência expôs os limites do nosso conhecimento, não as descobertas. O verdadeiro escândalo não é o que o DNA revelou. É algo que o DNA não consegue revelar. A verdadeira bomba. Por que os estudiosos dizem que talvez nunca saibamos a linhagem exata de Cleópatra? A maior revelação em todo o debate sobre Cleópatra não é uma nova descoberta. É a constatação de que talvez nunca sejamos capazes de reconstruir completamente sua linhagem. Não por falta de vontade dos historiadores. Não porque a tecnologia não seja suficientemente avançada, mas sim porque as pistas de que precisamos foram destruídas, ocultadas ou simplesmente nunca foram registradas. A primeira e mais dolorosa verdade é esta: o túmulo de Cleópatra nunca foi encontrado. Ao contrário dos faraós anteriores, sepultados em complexos monumentais, Cleópatra e Marco Antônio escolheram ou foram forçados a ser enterrados em um mausoléu particular. Escritores antigos o mencionam, mas nunca registraram a localização exata. Alguns acreditam que se encontra perto do templo de Taposiris Magna. Outros pensam que foi destruído por terremotos que atingiram Alexandria nos séculos seguintes à sua morte. Sem o túmulo, seu corpo permanece perdido. E sem o corpo dela não há DNA, nem cabelo, nem ossos. Não há como testar a linhagem cientificamente. Em seguida vem o colapso dos arquivos reais. Os Ptolomeus foram meticulosos arquivistas durante séculos. Mas na época de Cleópatra, a dinastia estava em declínio. Guerras civis, interferência romana e traições internas destruíram a administração. Registros de nascimento, casamento e nomes maternos eram mal conservados ou apagados por razões políticas. Ramos inteiros da árvore genealógica desapareceram da história simplesmente porque um novo governante queria reformular sua própria legitimidade. A conquista romana agravou ainda mais a situação. Quando Otaviano tomou Alexandria em 30 a.C., ele tinha todos os incentivos para apagar o legado de Cleópatra, destruir documentos, silenciar sua imagem e reformular a narrativa serviram à sua agenda política. Se existissem registros sobre sua linhagem, muitos provavelmente desapareceram durante essa transição. E então, há o próprio tempo. 2000 anos de terremotos, incêndios, inundações, saques e reconstrução urbana apagaram grande parte da antiga Alexandria. Templos afundaram no Mediterrâneo. Bibliotecas ruíram. Cemitérios foram reaproveitados.
Os poucos indícios restantes foram dispersos pela natureza e pelo império. Portanto, a verdadeira revelação é esta: a ascendência de Cleópatra. Não é desconhecida por causa de especulações. É impossível saber porque a história ocultou as evidências. E a menos que seu túmulo seja descoberto, o mistério permanecerá exatamente isso, um mistério. Um silêncio que nenhuma ciência poderá preencher. Por que as pessoas continuam tentando reescrever a história da ascendência de Cleópatra? A linhagem de Cleópatra continua a ser um ímã para especulações, controvérsias e imaginação. Mesmo hoje, mais de 2000 anos após sua morte, as pessoas continuam a debater acirradamente sobre sua etnia. Mas por quê? Por que sua ancestralidade provoca um debate tão persistente? Parte da resposta reside nas políticas de identidade modernas. Cleópatra tornou-se um símbolo para diversos grupos, cada um buscando reivindicá-la como sua. Alguns destacam sua herança greco-macedônia para enfatizar suas raízes clássicas europeias. Outros especulam sobre uma ascendência egípcia, na esperança de vinculá-la mais diretamente à África. Toda nova teoria é interpretada através das lentes das conversas culturais atuais, e não da realidade histórica. Outro motivo são as representações de Hollywood e da mídia. De Elizabeth Taylor aos filmes modernos. Cleópatra é frequentemente retratada de maneiras que refletem a estética e a política contemporâneas em vez de evidências históricas. Uma decisão de elenco pode gerar manchetes que alegam corrigir a história. De repente, uma rainha de 2000 anos atrás se torna um símbolo dos debates modernos sobre raça, nacionalidade e representatividade. Além disso, há o fascínio humano-natural pelo mistério e pelo poder. Cleópatra era brilhante, multilingüe, politicamente astuta e perigosamente carismática. Quando uma figura é tão lendária, quaisquer lacunas no registro histórico, como túmulos desaparecidos ou ascendência materna incerta, convidam à especulação. As pessoas naturalmente preenchem o silêncio com suas próprias narrativas, seja por orgulho cultural, curiosidade ou para contar histórias. Por fim, há o uso indevido da ciência. Manchetes sobre DNA, acrânios ou novos sequenciamentos frequentemente exageram ou interpretam erroneamente estudos técnicos. Essas reportagens chamam a atenção do público, reforçando mitos que o registro histórico não pode confirmar. Mesmo quando a ciência corrige os fatos, a história já se espalhou, consolidando concepções errôneas. A persistência desses debates revela algo importante. A influência de Cleópatra vai além da política ou da ancestralidade. Ela é um espelho no qual cada geração vê suas próprias questões sobre identidade, poder e legado. Sua linhagem talvez nunca seja totalmente conhecida, mas sua história permanece viva justamente por causa dessas questões não respondidas. No fim, as tentativas de reescrever a ancestralidade de Cleópatra nos dizem mais sobre a sociedade moderna do que sobre o Egito antigo. Elas revelam como a identidade cultural, as narrativas midiáticas e as lacunas históricas interagem para criar mitos que perduram por milênios. O legado de Cleópatra não se define apenas por quem eram seus pais, mas por como sua história continua a moldar nosso imaginário até hoje. A questão mais importante é por que a história de Cleópatra ainda importa. A linhagem de Cleópatra pode estar envolta em mistério, mas sua história está longe de ser perdida. Mesmo sem seu DNA, mesmo sem seu túmulo, ela permanece uma das figuras mais marcantes da história. O fascínio por sua identidade muitas vezes ofusca a verdade mais profunda. A importância de Cleópatra reside não em sua ascendência, mas em sua inteligência, estratégia e capacidade de moldar o mundo ao seu redor. Seu legado é um testemunho do poder do intelecto, da adaptabilidade e das habilidades políticas, qualidades que transcendem questões de sangue e linhagem. Ela governou durante um período de imensa instabilidade política.
O Egito enfrentava lutas internas, desafios econômicos e a ameaça crescente da expansão romana. O reinado de Cleópatra coincidiu com um momento crucial na história do Mediterrâneo, quando o equilíbrio de poder podia mudar com uma única batalha ou manobra diplomática. Apesar do caos, ela emergiu como uma governante de extraordinária capacidade, navegando por alianças, traições e a política volátil tanto do Egito quanto de Roma. Seu multilinguismo fluente em grego e egípcio, e provavelmente com conhecimento de latim, hebraico e aramaico, permitiu que ela se comunicasse diretamente com governantes enviados e conselheiros de diversas culturas, fortalecendo sua influência diplomática. A influência de Cleópatra sobre figuras-chave como Júlio César e Marco Antônio não era meramente pessoal, mas também política. Ela garantiu a soberania do Egito em um período em que o império poderia ter entrado em colapso, e seus relacionamentos com os homens mais poderosos de Roma tiveram consequências diretas para o mundo mediterrâneo. Essas alianças estratégicas foram cuidadosamente elaboradas, equilibrando charme, intelecto e risco calculado, demonstrando que o poder de Cleópatra estava enraizado em sua habilidade e não apenas em seu legado. Igualmente notável foi sua capacidade de adotar e incorporar a cultura egípcia. Embora de ascendência grega, Cleópatra mergulhou na religião, nos rituais e no simbolismo egípcios. Ela desempenhou o papel de faraó plenamente não apenas no título, mas na prática. Moedas, estátuas e inscrições em templos reforçavam sua autoridade, projetando uma imagem de legitimidade para seus súditos. Ela compreendia que a liderança depende tanto da percepção quanto da herança. Para ser governante é preciso incorporar a identidade do povo. Essa adaptabilidade cultural permitiu que ela unisse dois mundos, combinando as tradições gregas e egípcias sob seu reinado. A história de Cleópatra também ressoa nos dias de hoje, porque transcende a genética. Ela representa perspicácia política, ambição e resiliência, mostrando como um único indivíduo pode influenciar eventos globais. Sua vida demonstra o impacto duradouro do intelecto, da negociação e da fluência cultural, oferecendo lições de liderança que ainda são relevantes na política moderna e nas relações internacionais. Mesmo na cultura popular contemporânea, sua história cativa a imaginação, lembrando-nos de que a influência é medida por ações e legado, não por laços de sangue. Sua linhagem sanguínea talvez nunca seja totalmente conhecida, e sua ancestralidade provavelmente permanecerá um tema de especulação. No entanto, sua inteligência, sua estratégia e suas conquistas são indiscutíveis. Cleópatra continua a ser importante não por causa de sua origem, mas por causa do que realizou, das culturas que uniu e da inspiração que proporciona através dos milênios. A história dela permanece como um lembrete do que uma pessoa pode alcançar. O legado de Cleópatra não se define por mistérios, linhagens ou pelas perguntas que os historiadores jamais responderão completamente. Ele se define por sua coragem, sua inteligência e sua capacidade de moldar os acontecimentos em um mundo dominado pelo poder e pela política. Ela navegou com maestria por alianças, guerras e culturas, deixando uma marca que ainda ressoa milhares de anos depois. Sua vida demonstra que a verdadeira influência provém da visão e da ação, e que o impacto de uma pessoa é medido pelo que ela faz, não pelas circunstâncias de seu nascimento. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Os mitos que continuam a ressurgir. Mesmo sem um único fio de DNA de Cleópatra, o mundo continua a fazer novas descobertas. A cada poucos anos, uma nova manchete viral promete que os cientistas finalmente decifraram sua linhagem. E quase sempre a história desmorona no momento em que os especialistas analisam as evidências. Um mito afirma que Cleópatra tinha ascendência subsaariana com base em um crânio identificado erroneamente de um túmulo que nunca foi confirmado como sendo da realeza.
Outro insiste que ela era parcialmente persa, porque os Ptolomeus, em seus primórdios, se casaram com membros da casa real Seleucida. Mas essas linhagens sanguíneas estavam separadas e geneticamente diluídas há séculos, muito antes do nascimento de Cleópatra. Depois, há o ciclo moderno de Hollywood. Uma escolha de elenco para um filme se transforma em um debate global sobre sua etnia. Como se uma decisão de elenco contasse como prova arqueológica. E porque Cleópatra é uma das poucas rainhas da antiguidade cuja história mistura poder, beleza política e tragédia, ela acaba envolvida em batalhas de identidade modernas que nada têm a ver com os registros históricos. A verdade é mais simples e muito menos dramática. A maioria dos mitos sobre Cleópatra sobrevive porque preenche o silêncio deixado pela falta de provas concretas. Quando os dados reais acabam, a imaginação toma conta. E no caso de Cleópatra, esse silêncio é imenso. Sem túmulo, sem múmia, sem ossos, sem DNA e apenas alguns retratos esculpidos por artesãos que nunca a conheceram. Mas esses mitos importam por um motivo, eles moldam a forma como o mundo interpreta Cleópatra hoje. Elas influenciam documentários, debates escolares, comentários políticos e até discussões nas redes sociais. E todo mito, por mais frágil que seja, revela a mesma coisa. Ela ainda é poderosa o suficiente para controlar conversas milhares de anos após sua morte. O que os historiadores podem confirmar é a verdadeira ascendência de Cleópatra. Em meio a todos os mitos e especulações, os historiadores têm bases sólidas no que diz respeito à ancestralidade de Cleópatra. Embora ainda existam lacunas em sua linhagem materna, seu pai e a dinastia a qual pertencia fornecem um panorama claro de sua herança genética e cultural. Cleópatra era predominantemente de origem grega macedônia. Seu pai, Ptolomeu XII Auletes, era descendente direto de Ptolomeu. Primeiro Sóter, um dos generais de Alexandre o Grande. A dinastia ptolomaica, que governou o Egito por quase 300 anos, realizava casamentos principalmente dentro da própria família. De irmão para irmã, de primo para primo, o objetivo era preservar o sangue grego e manter a reivindicação ao trono. Essa prática criou uma das linhagens helenísticas mais bem documentadas da história. Ao longo dos séculos, alguns casamentos consanguíneos distantes introduziram pequenos traços de ascendência persa e levantina na família. Mas essas diferenças eram menores e muito remotas na época de Cleópatra. Os registros históricos não apresentam nenhuma evidência confiável de ascendência da África subsaariana. Quaisquer afirmações em contrário baseiam-se em especulação ou em fontes mal interpretadas. A linhagem materna é a principal incógnita. A mãe de Cleópatra pode ter sido Cleópatra V Trifina, uma nobre grega, mas os historiadores não conseguem confirmar essa hipótese. Alguns sugerem que ela pode ter sido uma nobre egípcia, o que acrescentaria um pequeno grau de ascendência egípcia nativa. Mesmo que isso fosse verdade, a ascendência de Cleópatra permanecia predominantemente grega. Os estudiosos enfatizam a distinção entre ascendência e identidade cultural. Cleópatra era culturalmente egípcia, governando com rituais egípcios, vestindo trajes egípcios e aprendendo a língua egípcia. Mas, geneticamente, ela descendia de gregos macedônios. Moedas, inscrições e escritos contemporâneos confirmam sua estratégia política. Ela adotou a cultura egípcia para garantir sua legitimidade. Ela foi a primeira governante ptolomaica, fluente em egípcio, um sinal de seu compromisso em governar sua pátria adotiva. Sua imagem, presente em moedas e estátuas, mesclava traços gregos com o simbolismo real egípcio, reforçando a dualidade de sua identidade. A história de Cleópatra demonstra como ancestralidade e identidade podem divergir. Por sangue, ela era grega. Por escolha, tornou-se uma verdadeira rainha egípcia em todos os sentidos culturais e políticos. Essa distinção ajuda os historiadores a separar fato de fantasia. Isso também explica por que os mitos modernos sobre sua origem étnica persistem.
As evidências são em parte inexistentes, em parte sujeitas à interpretação e em parte obscurecidas pelo impacto cultural que ela deixou. Em resumo, os historiadores podem afirmar com segurança que a ascendência de Cleópatra era principalmente greco-macedônia, possivelmente com uma pequena contribuição egípcia por parte de mãe. Seu gênio não estava em seu DNA. Estava em como ela usou sua herança para governar, cativar aliados e se tornar uma das figuras mais lendárias da história da humanidade.